Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo um vídeo um tanto quanto diferente para vocês. Segundo as últimas informações que têm saído na imprensa, tanto internacional quanto aqui do Brasil, John Kennedy parece que está próximo de voltar a ser atleta do Fluminense. Normalmente, quando é assim, a gente não faz vídeo aqui no canal, né? Porque é um jogador que todo mundo conhece, evidentemente, mas eu tomei a liberdade de vir fazer um vídeo, não naquela pegada tanto de scout, mas simplesmente bater um papo, né? Afinal de contas, como é que foi a passagem do John Kennedy lá pelo Pachuca? Será que ele tem condição de ajudar o Fluminense? O Tricolor vai precisar contratar mais um centroavante? Ou com a volta do Urso, né, o menino rei, o Fluminense já está satisfeito, já está tranquilo nessa posição? Vamos falar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê. O link, como sempre, está na descrição do vídeo, tá bom? Como vocês estão percebendo, pessoal, não estou naquele meu cenário habitual, não estou no Rio de Janeiro, estou aqui em Blumenau, né? Acho que muitos de vocês já sabem que eu estou numa função aqui no clube, né? Junto com a Promet, que estamos tocando o clube aqui no dia a dia, estamos na reta final do Campeonato Catarinense, estou com o uniforme do clube, estou num cenário diferente, já peço desculpas de antemão por toda essa diferença habitual. Tá bom? Mas para a gente poder começar o nosso vídeo, vamos fazer um pouquinho do vídeo do Scout, né? Vamos ver um pouco de como é que foi essa passagem dele pelo Pachuca, né? Ele chega para jogar a temporada 24-25, mas ele chega no ano de 25, então vamos ver os números desse ano de 2025 do John Kennedy. Então estão na tela, para a gente poder começar o nosso vídeo, os números dele nessa passagem pelo Pachuca, né? Lembrando, o John Kennedy está com 23 anos de idade, 1,73 m. Jogou clausura e mais 2 jogos na Copa do Mundo de Clubes pelo Pachuca. Vamos lá. 22 jogos, 15 deles como titular. Ele marcou 9 gols, deu 2 assistências, 1 pré-assistência, 9 passes para finalização, 41 arremates, 49% deles acertaram o gol adversário. Ganhou 38% das disputas de bola por cima, acertou 68% dos passes que tentou e tomou até pouco cartão, né, pro padrão do John Kennedy. 5 amarelos e nenhum vermelho nesse ano de 2025, tá bom? Torcida do Flusão, conta pra mim o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do John Kennedy. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Flusão, você encontra com desconto, tá bom? Bem, vamos lá, vamos seguir falando sobre o que foi a passagem do John Kennedy pelo Pachuca. Ele chega no futebol mexicano por empréstimo, né, do Fluminense, com bastante hype, inclusive, bem quisto pela torcida do clube mexicano, e realmente ele começa muito bem. Tá bom, pessoal? Se a gente dividir a passagem dele pelo Pachuca em começo, né, os primeiros jogos, e a reta final, a gente vai ver dois John Kennedy bem diferentes. Eu acho que a torcida do Fluminense está um pouco acostumada, né, a ver essas multifacetas, né, do atacante. Quando ele chega ao total, né, ele é relacionado para 23 jogos, tá bom? Com a camisa do Pachuca, 22 vezes dessas 23 partidas ele entra, né, e numa delas ele sequer entra, ele fica no banco, que foi a última partida do Pachuca na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, como não é na metade, eu dividi, né, os 12 primeiros jogos que ele foi relacionado e os últimos 11 para a gente ver um John Kennedy, assim, completamente diferente. Se a gente for olhar no detalhe, a gente percebe que nas 12 primeiras partidas do John Kennedy, com a camisa do Pachuca, ele fez todos os gols dele na passagem. Ele fez os 9 gols e deu uma das 2 assistências nesses 12 primeiros jogos. Ele chega já como titular da equipe do Pachuca, e nessa primeira metade de passagem ele faz 10 dos 12 jogos sendo um titular. Da equipe ele chega a completar os 90 minutos apenas uma vez, ele sempre era substituído, né, nas partidas, mas ele foi um titular, foi um cara bem importante para o Pachuca. Se a gente agora olhar a segunda metade da passagem, os últimos 11 jogos, claro, ele vinha de uma boa sequência, né, dos gols marcados, então ele continua sendo titular, mas ele perde a vaga ao longo do processo. Então ele faz 11 jogos, 11 partidas que ele é relacionado nessa reta final. Em 5 delas, que são as 5 subsequentes, as primeiras 2, ele é titular da equipe, depois ele perde espaço
E nas últimas 6 vezes que ele foi relacionado, ele foi reserva em todas elas, inclusive no último jogo contra o Al Hilal, ele sequer entra na partida. Nesses últimos jogos ele não marca nenhum gol e dá apenas uma assistência, que foi contra o Monterrey. Né? Então, assim, é um John Kennedy que vai chegar, para quem olhar de maneira assim, pura e simples, com um bom número de gols, né? Acho que 9 partidas, 9 gols e 2 assistências em 22 jogos, é uma média de 0,5, né? Meia participação direta para gol por jogo, é um rendimento interessante para um centroavante. Só que se a gente olhar a reta final dele pelo Pachuca, vai perceber que ele vai chegar em baixa. Mais uma vez, assim como aconteceu na época do Fluminense, né, pessoal? Ele faz uma grande temporada, principalmente um grande segundo semestre em 2023 e depois em 2024 ele evapora praticamente, passa longe de ser aquele jogador que a gente conhece. Tanto que em 2024, pessoal, foram 34 jogos com a camisa do Fluminense e apenas 3 gols marcados. Ou seja, foi um John Kennedy assim muito longe daquele que a gente conhece. Se não me engano, foi um gol na Libertadores, um gol no Campeonato Carioca e um gol na Copa do Brasil lá nas fases iniciais. Né, acho que contra o Sampaio Corrêa, num jogo até bem acessível no Maracanã. Então, o John Kennedy do segundo semestre de 2024 do Fluminense, ele lembra muito da segunda metade aí da passagem. Quer dizer, o John Kennedy de 2024 inteiro, né, lembra muito o da reta final do Pachuca, e o começo dele pelo Pachuca lembra o segundo semestre de 2023. Então, vamos ter esse entendimento que, por mais que os números sejam até positivos, vamos contextualizar que a reta final não foi tão boa assim. E agora, já até bem pegando o cara naquela nossa tradição dos scouts, ele não teve lesão, tá bom, no Pachuca. Eu acho que o John Kennedy é um cara que até sofreu bastante com isso no começo da sua carreira. Ele tem uma fratura no pé em 2022, tem 2 lesões chatas em 2021, mas dali pra frente, depois, claro, vai ter uma lesãozinha aqui, outra colar, mas não foi assim uma coisa que atrapalhou o John Kennedy. Inclusive, em 2021, agora pelo Pachuca, ele não sofre fisicamente. Então não foi isso que fez ele perder um certo espaço nessa reta final pelo Pachuca, tá bom? Agora vamos entrar na parte que é analisar o retorno dele para o Fluminense, né, pessoal? Já entendemos como é que foi a sua passagem, né, lá pelo Pachuca, contextualizamos isso certinho. Agora, o que eu acho desse retorno pelo John Kennedy? Assim, acho que a torcida do Fluminense está careca de conhecer o atleta. Todo mundo sabe que ele tem um potencial formidável, é um cara que já entregou num ponto altíssimo para o Fluminense, um jogador extremamente decisivo, um cara que a torcida ama com toda razão, um jogador que tem recursos técnicos, jogou até pela seleção brasileira de base no ano passado, né? Fez lá o Sub-23 do pré-olímpico da seleção. Então, assim, é um jogador que tem muito potencial para entregar ao Fluminense, mas a gente vai cair, infelizmente, naquela de sempre, que é o cara que ele precisa querer se ajudar. É um jogador que já mostrou que quando ele era emprestado, como foi para a Ferroviária e pelo Pachuca, ele começa bem. Na Ferroviária foi um tiro curto, no Paulistão ele foi bem. No Pachuca ele sai do Rio de Janeiro, ele começa muito bem no México e depois cai de novo. Eu não sei o que acontece, pelo próprio Fluminense ele já teve grandes momentos, depois ele tem momentos maiores ainda, que ele não consegue jogar, então ele acaba sendo, infelizmente, uma incógnita hoje para o Fluminense. Qual John Kennedy está chegando? Né, o do segundo semestre de 2023 ou de todo o resto pelo Fluminense, que foi bem abaixo do jogador. Então, assim, eu acho que é um cara que até é válido você ter ele no elenco, é um jogador que pode estar naqueles momentos bons dele ajudar o clube. Eu acho que o Fluminense hoje tem uma carência séria na camisa 9. Se você olhar por características, você fica com o Cano, que é um cara mais terminal, o Everaldo com centroavante mais físico, o brigador, o John Kennedy, um cara de ruptura, de ataque ao espaço, um cara que também sabe jogar de costas. Pro gol em tese, você fica bem suprido ali de características. Só que o Cano, infelizmente, não tá numa grande fase mais, é um cara talvez para jogar partidas específicas, momentos de jogos, quando o Fluminense estiver com um bloco mais alto, em cima do marca do adversário, para ele poder ter chance de finalizar. Você tem um Everaldo que, infelizmente, acho que não é um centroavante pro nível do Fluminense, e o John Kennedy, que é uma grande incógnita. Então, na minha opinião, o John Kennedy até pode voltar, até pode ajudar, não é ruim ter ele no grupo, mas eu acho que o Fluminense ainda vai precisar trazer um centroavante, eu acho que mais com as características do Everaldo, né? Talvez não tivesse que ter trazido ele, ou tentar algum negócio para emprestá-lo, enfim, uma rescisão, não sei qual é o caminho que pode estar. O Fluminense, na minha opinião, vai continuar precisando de um centroavante. Infelizmente, eu não acho que o John Kennedy chega para resolver os problemas do Fluminense, bem conhecendo como as coisas acontecem, eu acho que a volta dele vai acabar sendo esse centroavante que está faltando. Acho que o Fluminense não vai no mercado mais por um 9 e eu acho isso um erro. Tá bom? Acho que seria mais seguro para o Fluminense, ainda mais com toda essa verba, hype da Copa do Mundo de Clubes, poderia talvez ser investido num cara para a gente não ter dúvidas nesse sentido. Então a gente vai acabar dando a opinião final, aquele, acho que é muito do que a torcida, a maioria vai falar, né? Que é um jogador que tem muito para ajudar o Fluminense se ele tiver a cabeça no lugar. Infelizmente, nos últimos tempos, parece que no Rio de Janeiro ele não tem conseguido mais
ter esse foco. Vamos ver se voltou no Fluminense. Né? Deve estar com saudade de casa. Ele tem aquele efeito igual foi em 2023, né? Que ele volta de um empréstimo e vai bem. Pelo menos que ele tenha mais um tiro curto no segundo semestre de 2025 pode ser útil pro Flusão, porque realmente estão precisando demais de um camisa 9, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião. Quero saber de você, torcedor do Fluminense. Tá feliz com esse retorno do John Kennedy? Concorda, discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Já sabem, quando o Fluminense contratar jogadores, podem vir na FBTV, que vai ter muito mais scout por aí. Valeu!